Olá, meu querido amigo aluno do CPC, minha querida amiga aluna do CPC, aqui é o professor João Antônio e eu vou, nessa dica número 6, trazer um alerta a você. Um alerta que pode parecer simples, pode parecer até desnecessário, mas com certeza você, se ainda não caiu, tem muita propensão a cair nesta armadilha. Certas bancas, certos elaboradores de prova criam essa armadilha porque sabem que psicologicamente nós estamos propensos a cair nela. Quem gosta de fazer perguntas desse tipo é especialmente o CESP-UNB, a SEBRASP hoje, né? O CESP-UNB gosta de derrubar candidatos com essa armadilha para a qual eu vou preparar vocês. Por isso que eu disse que isso é um alerta, ok? Nós sabemos que para somar várias células ou para usar uma função em várias células, nós podemos usar intervalos. Intervalos são expressões que indicam de tal célula até tal célula. E o até é escrito como sinal de 2 pontos, como você já deve ter estudado. Por outro lado, quando eu quero apontar para células isoladamente, eu indico cada célula como sendo um argumento da função. Então, por exemplo, se eu quisesse somar aqui, eu estou apresentando a possibilidade de soma de todas as células que envolvem de B1 até B6. Então, seria na nossa planilha o equivalente a mandar somar essas células que aqui estão, B1, B2, B3, B4, B5 e B6. Quando você usa a expressão B1 até B6, você está apontando para todas as células desse conjunto aqui. Nós também sabemos que se quisermos apontar para apenas células isoladamente, sem apontar para o intervalo, a gente vai colocar elas como argumentos separados de uma função. Então a gente vai usar isso aqui. B1 e B6 vai apontar apenas para B1 e B6, não vai apontar para todas, certo? Então, ponto e vírgula pode ser lido como e, B1 e B6, 2 pontos pode ser lido como até, B1 até B6. Você vai dizer, João, eu já sabia disso, não é nenhuma novidade, isso não é dica, eu sei. Mas o alerta vem a respeito de como uma pergunta pode cair em prova com o objetivo de te derrubar. O CESP cobraria um enunciado como o que eu vou dizer agora. Não é nem para calcular o total, é assim. Aparecerá, vamos lá, 30, 10, 40, 120. Então eu já fiz o cálculo que essa minha planilha aqui, 30, 10, 30, 10, 30, 10, a soma disso tudo dá 120. Então, se eu desejasse, note bem, se eu desejasse obter a soma, vamos diminuir um pouquinho aqui a largura, né? Se eu desejasse obter a soma disso aqui, eu sei que o resultado dessa soma dá 120. Eu já fiz o cálculo aqui para vocês, dá 120. Então, o enunciado seria assim: aparecerá 120 na célula B7, caso o usuário clique na célula B7 e escreva a seguinte fórmula. Certo? Aparecerá 120 na célula B7, caso o usuário escreva isso aqui. Ou, para conseguir o total, a soma das células de B1 até B6, o usuário deve escrever isso aqui na célula B7. Olha só, meus amigos, não é por nada não. Eu sei que muitos de nós sabemos que o ponto e vírgula vai somar apenas B1 e B6. Muitos de nós sabemos, a gente estudou, você sabe. O problema é que seu cérebro não quer acreditar que alguém, em sã consciência, vai listar números como os que estão listados aqui ao lado e vai querer somar só o primeiro e o último. Na boa, o seu cérebro não aceita isso. O seu cérebro acredita
que ele vai te enganar, ele vai enxergar 2 pontos aqui, mesmo tendo ponto e vírgula. Então, o meu alerta é para que você preste redobrada atenção a isso. Muita gente boa que entende Excel bem, que conhece Excel, ela cai nisso. Por quê? Porque eu tenho uma planilha pronta, uma foto mostrada na prova, eu tenho aqui números sequencialmente dispostos de B1 até B6. Então, a minha crença é que ninguém em sã consciência, ninguém com as faculdades mentais em dia, vai querer somar só o primeiro e o último. Vai querer somar só essa célula e essa. Então, o seu cérebro enxerga 2 pontos, mesmo vendo ponto e vírgula. Portanto, dobre, redobre, triplique a sua atenção. Porque se você cair numa dessa, o sentimento de frustração vai ser absurdo, não vai? Você sabia o que era o ponto e vírgula, sabia o que eram 2 pontos, e você caiu porque a banca conseguiu manusear o teu cérebro bem. E isso o CESP faz com maestria. Eles preparam as questões com um altíssimo grau de maledicência, com altíssimo grau de maldade. Eu espero que você não caia nessa. A dica foi: redobre a sua atenção para não enxergar 2 pontos onde tem ponto e vírgula. Ok? A gente se vê na próxima dica. Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno do CPC. Bem-vinda você, minha querida amiga aluna do CPC. Aqui é o professor João Antônio e eu vou trazer uma dica agora sobre o Windows, sobre o Windows Explorer, ou também chamado agora no Windows 10 de explorador de arquivos. É uma dica que consiste na diferença de procedimento entre copiar e mover arquivos. Ora, copiar e mover é uma coisa fácil de entender. Quando você move algo, você tira esse algo de um canto e coloca em outro. Quando você copia algo, você tem o objeto original e você cria um segundo objeto exatamente igual em outro canto. A diferença, a função do ato de copiar e a função do ato de mover são bem diferentes. O procedimento, a forma de fazer, especialmente com relação ao arrasto, é que tem um segredo, e é um segredo que eu preciso explicar para vocês, e você precisa levar isso para a prova, ok? Bom, arrastar é você clicar com o botão esquerdo do mouse, puxar e soltar. Então você pode pegar um arquivo, por exemplo, que está numa pasta, clicar, arrastar e soltar, ok? Não esquece o que eu vou falar agora para vocês, ok? Se você quer copiar um arquivo, se você pretende copiar um arquivo, obrigatoriamente, você pode arrastá-lo segurando no seu teclado a tecla Ctrl. Então você escolhe um arquivo no seu computador, você escolhe um arquivo qualquer no seu computador, clica com o botão esquerdo do mouse, começa a arrastá-lo para onde você quiser, mas você está segurando a tecla Ctrl. Quando você arrasta segurando a tecla Ctrl, você está mandando copiar, ok? Quando você pega um arquivo e arrasta esse arquivo, e ao invés de segurar a tecla Ctrl, você segura simultaneamente a tecla Shift, você está mandando mover o arquivo, ok? Então, arrastar com a tecla Ctrl sempre copia. Arrastar com a tecla Shift sempre vai mover o arquivo, ok? O que fica na dúvida ou o que fica no limbo, se eu arrasto um arquivo sem segurar nada, se eu arrasto um arquivo, só cliquei, arrastei e soltei o arquivo com o mouse, eu nem segurei a tecla Ctrl, eu nem segurei a tecla Shift, vai fazer o quê? Vai copiar ou vai mover? A resposta é depende. E é disso que a maioria das questões trata em prova, ok? Então vamos lá. Arrastar com o Shift sempre move, arrastar com o Ctrl sempre copia. Arrastar meramente depende. E depende do que, João? Olha só que legal. Se você arrasta um arquivo entre pastas da mesma unidade de disco. Aqui nós temos a unidade C, dois pontos, que é o nosso HD principal. Aqui eu tenho a unidade D, dois pontos, que é um outro HD no meu computador. Ora, se eu estou numa pasta, se um arquivo está numa pasta na unidade C, e eu arrasto esse arquivo para outra pasta também da unidade C, ou seja,
vamos brincar aqui, mesma unidade, se eu arrasto entre pastas da mesma unidade, esse mesma tem M de mover. Arrastar com o Ctrl sempre copia. Arrastar com o Shift sempre move. Arrastar sem segurar Shift, sem segurar Ctrl, depende da diferença entre origem e destino. Se a pasta de origem e a pasta de destino estiverem na mesma unidade, então vai ser mover. Quer dizer o seguinte, quer dizer que, vamos apagar tudo que está aqui logo, para não ficar um desenho tão cheio. Quer dizer que, vamos imaginar que essas pastas aqui, metade delas pertence à unidade C. E a outra metade ali pertence à unidade D. Então, se eu tenho um arquivo que está aqui, ok? E eu quero arrastá-lo. Se eu arrastá-lo para outra pasta aqui, ainda na unidade C, ele será movido. Ele sairá da origem e permanecerá apenas no destino. Ok? Arrastar na mesma unidade, move. Se eu arrasto esse arquivo que está aqui para outra unidade, para uma pasta em outra unidade, ele aparecerá no destino, mas não sairá da origem. Então ele será copiado. Ok? Arrastar entre pastas da mesma unidade, move. Arrastar entre pastas de unidades diferentes, copia. Essa é a coisa que mais se pergunta a título de armadilha, a título de saber se você entende realmente o que está fazendo dentro do Windows. É o que mais se pergunta em prova quando o assunto de Windows, de cópia de arquivo é mencionado, ok? Espero que essa dica ajude, espero que na sua prova você não caia. Então não esquece, arrastar com o Ctrl sempre vai ser cópia. Arrastar com o Shift sempre vai ser mover. Arrastar entre pastas sem segurar Ctrl ou Shift depende. Se for entre pastas da mesma unidade, move. Se for entre pastas de unidades diferentes, vai copiar, ok? Até a nossa próxima dica. Olá, meu querido amigo aluno do CPC, minha querida amiga aluna do CPC, aqui é o professor João Antônio e eu trago mais uma dica para que você, na hora da prova, não engasgue, não trave, não erre. Essa dica é sobre os nomes dos arquivos, especialmente no sistema Windows. Ok? Windows é um sistema operacional, ele tem a responsabilidade, a tarefa de controlar a nossa máquina, inclusive de permitir que a gente armazene nossos arquivos. Quando a gente salva um arquivo, é uma informação gravada, a gente tem que colocar um nome. E a gente segue regras do Windows para a colocação desses nomes. Uma das regras mais básicas que todo sistema operacional tem é que numa mesma pasta, dentro de uma mesma pasta, não possa haver dois arquivos com o mesmo nome. Não pode. Se você já salvou um arquivo chamado casa.doc, você não pode salvar um outro arquivo chamado casa.doc dentro da mesma pasta. Você não pode. Então a primeira regra, e é uma regra básica que todo sistema operacional possui, não é possível ter dois arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Não é possível haver dois arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. E aqui eu vou trazer uma informação acerca do Windows em si, certo? O Windows, ele é considerado um sistema operacional case insensitive, ou seja, insensitive. Ele é insensível à mudança de caixa das letras. Ou seja, o Windows não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Para o Windows, aqui, nos nomes dos arquivos, para o Windows, a letra A maiúscula é exatamente igual à letra A minúscula. Ele não faz diferença. Então, o Windows, cuidado com isso. Pode ser que alguém pergunte, é correto afirmar que o Windows ele é case sensitive. Ele é sensível, ele sente a diferença entre caixa alta e caixa baixa. Não.
O Windows não é case sensitive, ele é case insensitive. Ele não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Dessa forma, o arquivo casa.doc, com todas elas em maiúsculas, para o Windows é a mesma coisa que o arquivo casa.doc com letras em minúsculas. Esse nome é exatamente igual a esse para o Windows. Então, se cair na sua prova, o Windows permite, vamos lá, Windows permite que existam na mesma pasta os arquivos bola.doc e bola.doc. O Windows permite que esses dois arquivos coexistam na mesma pasta. Não. Esses dois arquivos têm o mesmo nome para o Windows. E não é possível ter dois arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Se pudermos amplificar um pouquinho o estudo, se a sua prova falar sobre o Linux, o sistema operacional Linux, diferentemente do Windows, o Linux ele é case sensitive, então ele faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. Portanto, para o Linux, esses dois nomes aqui são diferentes. Esses dois nomes representam arquivos diferentes. Portanto, eles poderiam sim existir dentro da mesma pasta no Linux. O Windows não faz essa diferença, ok? Então, essa é a dica de hoje. O Windows é um sistema operacional case insensitive, não faz diferença entre maiúsculas e minúsculas nos nomes dos arquivos, ok? Dentro do texto do Word, dentro do texto do Excel, claro que faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, mas para os arquivos que você manipula no Windows Explorer, não faz diferença, ok? Fica prestando atenção nas próximas dicas também. Até lá! Olá, bem-vindo, meu querido amigo aluno do CPC, bem-vinda, minha querida amiga aluna do CPC. Vamos para mais uma dica rápida de informática. Aqui é o professor João Antônio. Eu queria apresentar a vocês uma dica sobre seleção de texto. Isso vai influenciar precisamente os dois programas de texto que podem cair na sua prova, o Microsoft Word e o LibreOffice Writer. Essa dica, essa ideia de trazer essa dica foi dada pelo nosso amigo Lucas, que está aqui gravando comigo. E o Lucas disse, olha, a gente tem muita diferença com seleção de texto. Aí eu disse, ótima ideia, Lucas, lembrar sobre seleção de texto. E a minha dica 9 é graças a ele, a sugestão dele. Qual é a ideia de seleção de texto? Você pode selecionar um texto, marcar um texto para aplicar um efeito de várias maneiras. Normalmente, quando a gente quer marcar um efeito, marcar um texto, a gente pega o mouse e arrasta. E quando a gente arrasta, o trecho fica selecionado. Não sei se você está vendo aí o texto ficar selecionado, se dá para capturar isso, né? Ficou muito claro, mas o azulzinho, né, da seleção, a marcação fica selecionada, ok? Então, quando você arrasta o mouse, deixa eu voltar aqui, né, quando você arrasta o mouse, parte do texto fica marcado, parte do texto fica selecionado, você costuma usar o arrasto, certo? Há duas diferenças, há semelhanças e há diferenças entre o Word e o Writer. E eu vou fazer essas diferenças e semelhanças com vocês agora. Por exemplo, você pode selecionar uma palavra se quiser. Para você selecionar uma palavra, o que é que você faz? Você aplica um duplo clique. Então, vou botar aqui, duplo clique. Quando você aplica um duplo clique, por exemplo, duplo clique na palavra fornece, aí o programa vai selecionar a palavra fornece, tanto o Word quanto o Writer. Duplo clique seleciona uma palavra. Duplo clique na palavra, seleciona a palavra. Você pode aplicar um triplo clique, só que existe uma diferença do triplo clique. O triplo clique funciona de um jeito no Word e funciona de outro jeito no Writer, certo? E quais são as diferenças entre o triplo clique no Word e o triplo clique no Writer? Aqui estão elas. Se você aplica um triplo clique em algum lugar, ok? O Word, ele seleciona o parágrafo. Olha só, o parágrafo inteiro é selecionado quando você aplica um triplo clique. No Writer, o que vai ser selecionado é uma frase. Certo? Então, se eu desse um triplo clique, por exemplo, aqui na palavra vídeo, se eu desse um triplo clique, como isso aqui é o Writer, ele só selecionaria essa frase aqui. Desculpa, a frase vem até aqui. Pronto, ele selecionaria só uma frase. Triplo clique, no Writer,
seleciona uma frase, ok? E tem que ter alguma forma de selecionar um parágrafo no Writer. Tem, é o quádruplo clique. Então, se você estiver no Writer, se você estiver usando o programa Writer, ou se a questão de prova falar sobre o programa Writer, você tem que ficar ciente que, para selecionar um parágrafo, você tem que aplicar 4 cliques rápidos. Então, o quádruplo clique no Writer é para selecionar um parágrafo. Ok? Então, duplo clique em ambos os programas, seleciona a palavra. Triplo clique no Writer, seleciona a frase. No Word, seleciona o parágrafo. Quádruplo clique só é usado no Writer para selecionar frase, para selecionar um parágrafo inteiro. Aí fica uma lacuna aí, que é uma lacuna interessante. João, e se eu quiser usar o Word para selecionar uma frase? Eu quero uma frase, porque você mostrou no Word que o triplo clique não seleciona a frase, mas eu quero selecionar uma frase no Word. Então aqui vai, para finalizar nossa dica, se você quer selecionar uma frase no Word, uma frase é um trecho de texto que termina numa pontuação finalizadora, por exemplo. Se você estivesse usando o Word e quisesse selecionar uma frase, você deveria segurar a tecla Ctrl e dar um clique na frase que você deseja. Então, no Word, clique. No Word, para selecionar uma frase, você segura a tecla Ctrl e dá um clique na frase desejada, ok? Essa foi a nossa dica de número 9. Eu espero ter ajudado e eu espero que quando cair na prova, você lembre de mim. Até lá. Olá, meu querido amigo aluno do CPC, bem-vinda, minha querida amiga aluna do CPC. Aqui é o professor João Antônio e eu vou trazer mais uma dica de informática para você. Uma dica que normalmente as pessoas que costumam usar o computador, por mais que usem diariamente, por mais que sejam bastante familiarizadas com o Word e com o Writer, elas não se ligam nesta particularidade que eu pretendo mostrar agora na nossa dica de número 10, né, com efeitos de caractere, os efeitos de fonte, ok? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é, muita gente acredita que para aplicar o efeito de negrito a uma palavra, eu necessariamente tenho que selecioná-la. É esse a alma da minha dica hoje. Você pode até dizer, mas João, eu sempre aprendi isso. Se eu quiser aplicar o negrito, por exemplo, na palavra fornece aqui, eu tenho que selecionar a palavra fornece. Então eu vou lá com o mouse e aí eu arrasto, ou então eu dou duplo clique da palavra fornece e a palavra fornece vai ficar selecionada, marcada, enfatizada e aí eu posso clicar ali no botão do negrito para aplicar o negrito na palavra e ela vai ficar em negrito. Se você fizer isso, claro, ela vai ficar em negrito. Sem sombra de dúvida, ela ficará em negrito. A questão é, se você quisesse aplicar o negrito, ou o itálico, ou a cor da fonte, ou o sublinhado, qualquer efeito desses, se você quisesse aplicar na palavra fornece, você não precisaria selecioná-la. Se você só quer aplicar em uma palavra, esse é o segredo. Veja só. Perceba aqui na nossa imagem que o cursor, aquela barrinha que fica piscando, né, indicando onde você vai inserir os caracteres, o cursor, que na verdade não se chama de cursor, né, a gente chama ele, o nome oficial dele é ponto de inserção. Então o ponto de inserção, ele está aqui, posicionado entre as letras E e O da palavra vídeo. Então o cursor está aqui, vou marcar ele aqui, certo? É só isso. Se você quer aplicar negrito a uma palavra, basta que o cursor esteja, basta que o ponto de inserção esteja entre duas letras da mesma palavra. Se o cursor estiver entre duas letras da mesma palavra, quando você aplicar o negrito, quando você aplicar o itálico, quando você aumentar o tamanho da fonte, quando você trocar a cor da fonte, isso vai ser aplicado na palavra inteira. Óbvio que se você quiser aplicar um efeito a mais de uma palavra, você vai ter que selecionar. Você é obrigado a selecionar 2, 3, 4 palavras se você quer aplicar a todas elas. Mas se você deseja aplicar efeitos a uma palavra só, você não precisa selecionar. Basta você colocar o cursor
colocar o ponto de inserção entre duas letras desta referida palavra. Então, no caso, se eu ligasse aqui o negrito, a palavra vídeo receberia o negrito inteiro. Basta que o cursor esteja aqui, entre duas letras dela. Não funciona se o cursor estiver antes do V, não funciona se o cursor estiver depois do O. Só funciona se o cursor estiver entre duas letras dela. Faz o teste aí no Word, feito eu vou fazer aqui, certo? O cursor você não está vendo, ele está bem fininho aqui, mas eu vou ligar negrito. Quando eu ligar o negrito, a palavra vídeo ficará em negrito, toda ela. Quando eu ligar o itálico, toda ela fica em itálico. Quando eu clicar em vermelho, toda ela fica em vermelho. Quando eu ligar o sublinhado, toda ela receberá o sublinhado. E ela não está selecionada. Eu poderia até selecionar a palavra, mas ela não está selecionada. Eu apenas estava com o cursor aqui, certo? Note, eu vou colocar o cursor agora depois da palavra fornece, ou seja, depois da letra E da palavra fornece. E vou ligar o negrito. Olha o que vai acontecer. Nada. Olha o que vai acontecer se eu ligar o itálico. Nada. Por quê? Porque o cursor não está entre duas letras da palavra fornece, ok? Então, não esquece disso. Se você quer aplicar um efeito a mais de uma palavra, você vai ter que selecionar mais de uma palavra. Mas se você quiser aplicar o efeito somente a uma palavra, como eu fiz aqui com o vídeo, você não precisa marcá-la, não precisa selecioná-la. Basta colocar o ponto de inserção, basta colocar o cursor entre duas letras desta palavra, ok? Essa foi a nossa dica de número 10, a aplicação de efeitos de caractere no Word e no Writer, quando a gente quer aplicar a uma palavra apenas, ok? As bancas cobram isso, as bancas colocam uma foto com o cursor em uma das palavras e a pergunta é, caso o usuário clique no botão negrito, a palavra tal vai ficar em negrito. Quem não sabe dessa dica vai dizer que não, porque está faltando selecionar. Agora que você sabe, você vai ganhar esse ponto na sua prova, ok? Espero vocês nas nossas próximas dicas. Um abraço.